Mercado Ético hoje conversa com Simone Ramunulu, humanista, líder do Instituto Antacarana, Willis Harman. O nome parece diferente para nós, mas vocês vão ver que tanto Antacarana quanto Willis Harman têm um significado inteiramente dedicado à evolução da consciência humana, a processos de sustentabilidade e de transformação da sociedade. Simone, que coisa linda poder ter você aqui no Mercado Ético, falando conosco, contando um pouco, primeiro, da tua experiência de vida, que é tão rica. Nossa, nos dias de hoje, como é difícil encontrar alguém que tenha vivido e conhecido esse planeta da forma como você tem vivido e tem conhecido. Conta um pouquinho para nós, Simone, como é que foi a tua história sinteticamente, mas assim, como é que você, que veio filha de um pai francês, de uma mãe italiana, a criança do pós-guerra, como a gente sabe, né? Com todas aquelas dificuldades, mas também com todo aquele ímpeto de reconstrução. Você vem de uma família de gente de alto nível, gente corajosa, né? Um pai empreendedor, e vem parar no Brasil. E acaba conhecendo o mundo inteiro. Como é que foi isso? Bom, antes de mais nada, obrigada por estar aqui. Estou muito feliz, né? E muito grata pela oportunidade que você está dando. Como é que isso acontece? Eu acho que um pouco a história da vida da gente vai acontecendo. A grande diferença é a oportunidade que nós fazemos dessa vida. Então, você mesmo disse, fui uma criança até da guerra, porque eu nasci exatamente no início da guerra, mas o fato de meu pai ter vindo para o Brasil para montar e criar uma das grandes empresas, que é a Ródia, né, fez com que eu nascesse aqui, mas trouxesse toda essa bagagem que a Europa, né, de cultura e etc., tem enraizado, né, na alma. Mas não é só uma questão cultural externa, é uma questão cultural interna. E meu pai foi uma pessoa muito inteligente nesse espírito de empreendedorismo aí que você falou. Ele deve ter percebido que eu era uma menina mais quieta e conseguiu, digamos, fazer com que essa coragem de estar no mundo fosse buscada lá dentro, né? E aí você foi para a Europa estudar? E aí eu fui estudar para a Europa muito cedo, porque na época, eu estou falando dos anos 57, 58, né? Eu sou antiga, né? Antiga, então, não, antiga. Então, naquela época, era uma temeridade, não é? Mas foi uma grande oportunidade, sim. E eu participei de um curso, de um grupo de trabalho ligado às Nações Unidas, que criou uma escola que depois se instalou em vários países. Esteve na Inglaterra, na França, na Itália, na Alemanha, sempre com o foco voltado a partir das Nações Unidas naquela época também, né, que estava se concretizando, e abriu para que jovens pudessem começar esse intercâmbio cultural. Isso me deu, digamos, uma possibilidade de conhecer o mundo, de conhecer outras culturas, me deu esse enfoque de relações internacionais como na qual você é especialista, inclusive? Digo especialista, mas foi através daí que eu vivi, né? A minha vida foi muito ligada a isso. E isso fez de mim, talvez, a Simone que eu sou, talvez não, certamente a Simone que eu sou hoje, que tenho aí uma certa interatividade, não só em vários países, mas também com várias linguagens, é onde eu foco, né? Hoje não se é mais poliglota em vários idiomas. Hoje precisa ser poliglota em várias linguagens para que a gente possa estar conversando, dialogando como nós conversamos. Então, esse é o diferencial, talvez, tá? O próprio nome Antacarana do Instituto quer dizer ponte, sim, em sânscrito, não é verdade? Isso. Quer dizer fio condutor, sim, entre a mente, a consciência, quer dizer, entre corpo, mente, espírito, quer dizer, já o nome do Instituto já quer dizer isso. E o Willis Harman, quer dizer, o Dr. Willis Harman, foi, né, no nosso século passado, que incrível chamar o século XX, né? Outro dia, né? Mesmo. Século passado, eu sou uma mulher do século passado, certamente você que está aí também é. Então, a gente sabe, quer dizer, o Dr. Willis Harman
tem uma obra maravilhosa, um engenheiro americano que, na verdade, se transformou num grande pensador, num grande humanista, né? E hoje, inclusive, a Simone trouxe para mim um livro lindo, 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 que se chama Biologia Revisada. É um diálogo do Dr. Willis Harman com a doutora Elizabeth Satori, que é uma bióloga, uma PhD. O próprio Dr. Willis Harman era de Stanford também, né? Também. Professor de Stanford. Então, Simone, no mundo do Instituto Antacarana, Willis Harman, eu já participei várias vezes de cursos. Eu fiz lá, por exemplo, o curso de Dinâmicas Humanas, um curso interessantíssimo. Já participei de palestras, sou assídua frequentadora da livraria, onde você encontra os títulos mais primorosos. E acabo de me filiar ao Instituto de Ciências Noéticas. Ora, você deve estar pensando assim, mas se você faz o mercado ético, como que você pode estar envolvida com o Instituto de Ciências Noéticas? É que noese, em grego, então, portanto, a palavra noética significa, na verdade, consciência. A capacidade nossa de perceber, de compreender e também de transformar. Conta para nós como surgiu o Instituto de Ciências Noéticas, que vocês não imaginam. Ele nasce, literalmente, veio do espaço. Como é que foi? Foi que o astronauta Edgar Mitchell foi o segundo homem que subiu à Lua e a imagem que ele viu do planeta lá de cima deu-lhe, assim, um estalo, uma epifania. Assim, não é possível que esse planeta seja só esse pontinho no espaço, deve haver algo muito maior e transcendente a essa imagem que eu estou vendo. E quando ele voltou, ele se dedicou totalmente a entender, digamos, o que significava o ser humano morando dentro desse planeta Terra e qual seria essa finalidade, não é? Então, o Instituto de Ciências Noéticas fala de ciência e consciência. Então, e o Willis Harman trabalhou com ele durante mais de 30 anos, eles se dedicaram a compreender e não só, digamos, o perfil humano verdadeiro, né? E, ao mesmo tempo, estudar quais eram as possibilidades da mente e da consciência humana. Então, é um programa científico, né? Voltado, digamos, ao reconhecimento desse desenvolvimento do potencial humano através de ações, né? Então, existe no Instituto Noética um lado científico, acadêmico muito desenvolvido, inclusive em hospitais, em universidades, que trazem essa evolução do ser humano para uma linguagem mais simples, quer dizer, sai do acadêmico, leva, digamos, através dos livros, não é, para o ser humano que busca também entender um pouco da sua própria vida, da sua própria existência. E esse instituto existe há 30 anos trabalhando exatamente isso, ciência e consciência. Por isso, todos esses livros, né, o Quem Somos Nós, ou outros, como o Amit Goswami, que faz parte do Instituto, e outros grandes nomes aí. Né, esse grande físico quântico, com muitos livros escritos, né? Já, inclusive, vai voltar ao Brasil agora, tá voltando, né? regularmente, tá chegando, né? aí, de chegando novo, aí né? de novo, não é? Amit Goswami. O interessante é que o Mitchell, esse astronauta que fundou o Instituto, ele declarou que quando ele estava no espaço, ele de repente percebeu que essa divisão que nós fazemos, né, entre corpo, mente e espírito, era apenas uma ilusão. Nós somos uma unidade. E voltamos já já.